Olá, você está no 10º dia da leitura do livro de Marcos. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai explorar uma coisa que está ali nos versículos 43 a 45 nesses nossos vídeos de comentários diários sobre a leitura que a gente tem tido. E eu queria ler com vocês exatamente esse texto. Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa postura que Jesus está falando, ela é um pouco contraintuitiva. Eu acho que não pensa muito que o primeiro é aquele que vai se colocar numa posição de servir, que o líder é aquele que vai se colocar no último lugar para poder entregar algo para a sua equipe. Eu sei que ele vai ter ali uma prerrogativa de tomar decisões e tal, mas o ponto é que ele não está ali para ser honrado e receber as coisas, mas sim que o líder de verdade que Jesus está apontando, algo contraintuitivo, é que esse líder se rebaixa, se sujeita, se submete para poder servir aqueles que estão sob a sua liderança, que aqueles que, se você quiser ser o primeiro, aqueles que estão vindo depois. E é muito interessante porque essa postura de serviço é a postura que Jesus tem. Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, ele fala que a nossa postura, deixa eu encontrar aqui, não tem que impressionar, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. E algumas outras versões dizem assumiu a posição de servo. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo convida a gente a ter uma postura similar, de quem serve, de quem se esvazia de alguma forma dos benefícios e privilégios que teria para poder se colocar a serviço de alguém. Ao invés de eu usar aquilo que eu tenho para que eu receba algum tipo de glória, receba os louros de alguma coisa, na verdade eu devo colocar isso à disposição das outras pessoas. E é muito interessante porque todo esse processo de Jesus se esvaziar e dele depois culminar na morte na cruz por nós, isso é pautado em amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. Porque o próprio Jesus vai falar também que como o Pai o amou, ele também nos amou e ele nos manda permanecer nesse amor. Ele também eleva o patamar do mandamento do amar uns aos outros. Ele diz que como ele nos amou, a gente deveria amar os outros também. Ele diz que não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus está construindo uma imagem de que amor e sacrifício, de que amor e ações que entregam algo de valor para quem é amado é muito importante. E é amor que molda todo esse circuito que Jesus se esvazia e vem como servo por nós. E ele manda a gente ter a mesma atitude de serviço. Paulo fala para a gente agir como Jesus. Jesus diz que se nós quisermos ser líderes, a gente tem que colocar nossas vidas a serviço de outras pessoas. E é justamente porque esse tipo de serviço, esse tipo de ação, esse tipo de vida é uma vida que revela o amor genuíno de Deus. Um amor que, inclusive, se você quiser ler com mais detalhes as características dele, Paulo descreve super bem em 1 Coríntios 13, quando ele diz que o amor é paciente, quando ele diz que o amor é bondoso, quando ele diz que o amor não é ciumento, não é egoísta, não é irritável, que ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, que ele tem esperança e que ele se mantém firme. Isso é a característica do amor de Deus. E essa característica do amor de Deus se revela quando a gente ama entregando algo, quando a gente se sacrifica, quando a gente serve alguém com aquilo que a gente tem. E esse é o chamado que a gente tem. Então que o que Jesus diz aqui ecoe para mim e para você. Que a gente entenda que ele nos chama para servir outras pessoas, que ele nos chama naquilo que a gente lidera, para que a gente coloque as nossas vidas e aquilo que a gente tem a serviço de alguém, que naquilo que a gente está vindo primeiro, que tem pessoas vindo atrás da gente, nós não estejamos lá na frente esperando que os outros nos empurrem, mas pelo contrário, que a gente se submeta e se coloque na posição de servos dessas pessoas, porque é assim que se ama de verdade. É assim que ele nos amou, é assim que ele manda a gente amar, porque não existe amor maior do que dar sua vida pelos seus amigos, do que se entregar genuinamente. E essa é a postura como a gente tem que ter, a postura daquele que se esvazia para servir o outro. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.